tecnologia como ferramenta para realizar tudo que a criatividade for capaz de inventar. Batman Zavarese é o nosso convidado no Sesc Cultura ao Quadrado, designer gráfico e artista visual. Ele foi o responsável pelas projeções impressionantes da cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio em 2016, pelas experiências grandiosas do público nos shows de artistas como Marisa Monte e por ambientes gastronômicos imersivos, entre muitas outras peripécias. A gente conversa agora com o Batman. Eu queria começar te perguntando por que Batman? Quando saiu o Marcelo e entrou o Batman? Olha, eu estou aqui numa moldura de quadrinhos, né? Eu começo lendo e desenhando e criando os meus mundos através dos quadrinhos, né? Histórias e sequenciais, inventando novos mundos. E o Batman era muito presente. Na verdade, os super-heróis, né? Num determinado, isso desde 7, 8 anos, né? Muito criança ainda fabulando um mundo. E meu primeiro emprego foi na MTV. Quando eu entro na MTV, já tinha alguns Marcelos, assim, da minha geração, dos anos 70. Um dos nomes muito comuns era o Marcelo. E eu já tinha o apelido de Batman. Ali o meu chefe, na época, o Zeca Camargo, ele deu o nome de Batman. E quando eu vi passando no meu crédito, um dia eu comentei com ele, ele anexou o Zavarese, que é meu sobrenome, e isso foi ganhando uma dimensão que 30 anos depois, né, trabalhando, eu já não associo mais ao super-herói, apesar da minha rotina de brasileiro e artista e inventando, né, cenários visuais, assim, tem muito a ver com a vida de um super-herói. Você usa a tecnologia muito a favor dessa questão da criatividade, de você romper as barreiras que você às vezes não poderia romper se não fosse pela tecnologia. Como é que é fazer esses cenários, por exemplo, de Marisa Monte, fazer essas experiências que sempre surpreendem o público? Olha, eu tenho o privilégio de ter nascido numa época onde o lápis era uma ferramenta tão importante quanto o sensor hoje. Então essa mistura, essa remixagem explosiva, né, que o passado e o futuro podem inventar novos presentes, é onde eu me embriago, é onde eu tento ali entender as contribuições da tecnologia. Então, para mim, o pincel, eu uso pincel, eu uso mecânicas mais analógicas, as artesanias da carpintaria, junto com tecnologias que às vezes nem existem ainda consolidadas e que eu estou sempre hackeando, estou sempre entendendo, seja do videogame, seja do videomapping, seja... E a busca é por novas poéticas, né? A gente, cada vez mais, nunca circulou tanta informação na nossa vida, a gente, mesmo que a gente não esteja disposto a consumir uma informação, ela entra, né? Você abre o seu celular, né? Esse dispositivo que fica entrando na sua vida e roubando seu tempo, você fica consumindo tanta realidade que acho que a minha missão, e eu entendo isso como uma missão mesmo, é trazer poéticas e recombinando tecnologias, e eu sou fascinado por isso, eu acho deslumbrante, assim, é o que eu tento fazer, e eu uso a ponte de alguns artistas, seja Marisa, seja Roberto Carlos, seja agora o Nath Roots, que é um artista que eu estou fazendo a direção da última turnê, mas para mim é na música, nos museus, ou nas artes visuais. A tecnologia para mim é uma ferramenta fascinante para ser usada como poética. Você acabou de falar do Nath Roots, né? E você tem experiências também com Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, que são frutos aqui de Brasília. Qual a sua percepção da cultura de Brasília e da própria cidade? Olha, Brasília atravessa minha vida musicalmente desde muito jovem. Acho que a minha primeira festa, que realmente eu botei meus amigos para dançarem, meu primeiro beijo na boca foi ao som do Paralamas. Os shows mais marcantes foram do Legião Urbana. Tem uma referência da cena musical dos anos 80, assim, muito, muito presente na minha vida. O fato de eu ter trabalhado também quando a MTV nasceu no Brasil, e aí eu entrei como estagiário, fui crescendo, virei câmera e dirigi algumas
alguns programas. Fiz uma trajetória também que muito do universo de Brasília se mudou para o Rio. Eu convivia muito com os músicos brasilienses que eu citei aqui e essa Brasília nunca mais saiu de mim, né? Hoje eu estou dirigindo a última turnê, a atual turnê, intitulada A Última Turnê do Nat Roots, que é uma turnê grandiosa, estreou aqui no Mané Garrincha e vai finalizar, né, depois de um circuito de 2 anos, finaliza novamente aqui no Mané Garrincha e foi emocionante. Estou dirigindo a atual turnê de celebração dos 40 anos do Paralamas. Isso para mim é um privilégio, que era a música que eu curti, é como se eu estivesse fazendo um movimento circular, amoroso, de memórias afetivas. Então, eu brinco isso, que eu vou fazer o show da minha vida, não vou fazer o show da banda, eu vou fazer o show que bateu em mim e que eu carrego para sempre. Então, eu trago um pouco isso. Assim, Brasília é um lugar que é muito presente, desde a relação musical, a relação também da arquitetura, uma cidade imaginária, a relação também do Darcy Ribeiro, né, desse inventor de futuros, de utopias, da uma universidade que, quando eu tenho às vezes um tempo vago, eu vou. Tem uma relação com o céu de Brasília. Toda vez que eu venho aqui, eu dou um jeito de olhar para o céu, mas de uma maneira contemplativa mesmo. Faço arquivos do céu de Brasília. Tenho uma relação tão cuidadosa com Brasília, porque ontem, julho, choveu. E eu sei que foi um dia incomum completamente incomum chover em junho, não acontece. Ontem foi um dia para mim tão emocionante, assim, e é uma temperatura para mim que eu adoro estar aqui. E ontem choveu, assim, na hora eu olhei para os brasileiros ao meu lado e eles estavam igualmente emocionados, assim. 2 dias antes teve uma lua tão grandiosa, uma lua cheia, e essas coisas eu enxergo muito em Brasília, é o que eu carrego daqui. E acho essa cidade muito potente, assim, essa horizontalidade. E abraçado por Niemeyer, né? Para mim é fascinante. Com certeza. E essa coisa que você fala do céu, até o gabarito ser de 6 andares no plano piloto, também abre, né? Expande esse horizonte, né? Uma coisa eu amo muito essa cidade. Diferente, né? É muito diferente de tudo. Brasília é muito diferente de tudo. Mas você estava falando dessa questão do Darcy, da UNB. E você fala muito dessa mistura de linguagens que você usa no seu trabalho, você usa até o termo embaralhamento, né? De você embaralhar tudo isso que está à disposição e criar uma coisa nova a partir disso. Brasília é um pouco isso também, né? E eu acho que tem essa questão, quando você fala de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira fizeram um sistema educacional muito revolucionário já na década de 60. Eu acho que ele continua revolucionário até hoje. Sem dúvida. Como é que você enxerga isso também? Na verdade, é o período quando o Brasil era moderno, né? E acho que a gente continua assim nesse trauma de recuperar assim esse olhar visionário, né? A maneira como Brasília foi constituída, né? Trazendo para essa parte do Brasil uma cidade imaginária, utópica, com uma arquitetura autoral, né? No mundo. Eu fico emocionado, assim. A educação não poderia, da mesma maneira como o urbanismo, da mesma maneira como uma invenção de convivência e de circulação, a universidade ali é um modelo. Eu acho que tem muito desse grande mentor também que o Brasil deveria celebrar mais, que é Darcy Ribeiro. Eu tenho uma relação, assim, eu acho que por conta das transformações que a gente vive numa intensidade ingerenciável, que é como a gente tem que trazer prazer dentro da educação, né? Tenho 2 filhos, né? Cada vez mais a educação formal ela parece estar mais retrógrada, mais desconectada com o mundo que a gente vive, a maneira de aprender e o aprender fazendo, que aliás é o que me traz hoje aqui ao SESC, reinventar esse modelo de aprendizagem, né, e de criação e de invenção de novos mundos, mas da mesma forma que é um desafio, e na verdade é uma grande crise atualmente, eu acho fascinante. Eu me coloco nesse lugar
do ignorante, né? Todos esses projetos que você pode celebrar, que eu participei, que eu estava, às vezes, no topo da pirâmide criativa, liderando, seja da Marisa Monte, seja do encerramento das Olimpíadas, do terceiro mandato, o primeiro dia da posse do Lula, que foi também um dia espetacular de gerar emoções e de criar poéticas, vou repetir isso o tempo todo. Eu me coloco no lugar do desespecialista. Se eu trouxer pessoas que consigam me desestabilizar criativamente e contribuir num modelo de aprendizagem, trazer saberes que eu não tenho, eu me coloco como um aprendiz, né? E essa frase não é minha, de Guimarães Rosa: mestre é quem de repente aprende. Então eu uso essas pontes, essas oportunidades para aprender. E eu acho que é o que a escola hoje ela se nega. Ela tem tantos compromissos com os Enems, com os modelos de sucesso na nossa vida e carreira profissional, que é onde ela fracassa, né? E meu pai é médico. Ele, com 8 anos, ele queria ser médico. E ele hoje, com 78 anos, ele é médico, já aposentado, mas ele continua médico, né? Às vezes ele olha para você, ele quer ver o seu olho, o que está acontecendo? E aí certamente você está com alguma imunidade. Eu, com 8 anos, eu queria ser o Batman. Depois eu queria ser bombeiro. Depois eu queria ser surfista. A minha vida não foi a linha reta que era da geração do meu pai. Ela é uma geração que entrou em vários labirintos. Eu acho que a diferença agora é a gente aprender a ter prazer com os desvios dessa linha reta. Se a gente entender, cada vez que a gente entrar numa esquina ou a gente se perder e entender que perder-se é caminho, que é uma possibilidade grandiosa da gente aprender o que a gente jamais imaginou, planejou aprender, a gente vai ser um ser humano melhor, maior, e a gente vai poder escutar mais, a gente vai poder se colocar num outro lugar para a gente compartilhar. E eu acho que isso a escola tem que desaprender um pouco para aprender uma nova cultura, né? Você está falando dessa questão de não ter ido em linha reta e fala muito da poesia, desse lugar poético, né, na sua vida. E seu avô foi fundamental nisso, né? Foi. Para te empurrar, para você realmente não continuar em linha reta e te estimular a estar sempre aberto à criatividade, ao novo, à ousadia, à invenção. Eu acho que o meu Zavarese é uma homenagem ao pai da minha mãe, ou talvez o avô, mesmo sem ter tido o privilégio de vivenciar profundamente a cultura, né, de frequentar teatros, frequentar óperas, frequentar cinema. Ele fabulou, né? Ele tinha uma rotina a gente ainda, eu e meus irmãos, né, meus primos, assim, a gente entrava no quarto e ele pegava uma lanterna e ele contava uma história que ele tinha lido em algum lugar. E para mim ele tinha estado no Egito, tinha conhecido a Cleópatra. Para mim não importava muito. Ele me ajudou a fabular, né? Ele me ensinou não a desenhar, mas dar uma sequência para ter um entendimento de uma narrativa, né? O que hoje as pessoas chamam de storytelling, né? Ele me ajudou a compreender que eu posso inventar um mundo. E hoje o que eu faço é tudo que eu aprendi ali. Então, esse lugar de escuta, para eu poder enxergar melhor, uma frase que eu escutei de um artesão no interior do Cariri era: quer ver? Escute. Esse lugar da escuta profunda, de você fechar os olhos e você ver um cenário, isso nasceu no quarto do vovô Davi. Eu terminava um desenho e ele falava assim: mas vem cá, essa pessoa que está voando, ela está indo para que planeta? Planeta? Existem vários planetas que a gente conhece e outros que a gente não conhece. Você não quer inventar um planeta? Então ele me dava uma linha que hoje, quando eu sou chamado para um trabalho, ou quando eu me deparo com uma tela em branco, eu começo fazendo uma pergunta, em vez de tentar colocar a ansiedade das respostas que eu tenho que resolver no primeiro momento. Essa é a dinâmica com a minha equipe e a dinâmica com qualquer artista que chegue para mim.
olha o meu disco novo, estou começando agora um trabalho novo com a Marisa Monte, e quando ela me apresenta, antes de eu pensar, mesmo que eu tenha um sentimento de alguma primeira resposta imediata, eu me exercito a devolver com uma pergunta. E isso foi o que o vovô Davi Zavarese me deu, assim, e que eu não quero largar. Essa criança, essa chama ali, tem que estar acesa, e é o que me sustenta, né? É lindo, é poético e é filosófico também isso, né? E acho que essa coisa da escuta também está muito presente no seu trabalho, nessa questão da coletividade, né? De você agrega. E é uma coisa que parece até um pouco contraintuitiva com tecnologia, porque a tecnologia a gente pensa, isola, e você consegue usar a tecnologia e agregar e fazer o coletivo. Como é que você consegue essa... Então, mas a relação, e é uma relação imediata e uma relação natural, assim, a tecnologia, ela nos coloca, da maneira como a gente recebe uma câmera superpotente, sedutora, que ela faz tudo, nos coloca numa condição de consumidores, né? Por mais que nós estejamos criando uma imagem, por mais que a gente esteja usando um filtro e você fala, isso foi a minha criação, a gente fica sempre numa condição de consumidor, nunca de protagonista, né? E essa recombinação maluca de você colocar a tinta dentro do que um iPhone pode gerar, de você colocar uma estrutura, botar uma vitrola ou um motor que gera aquele giro da vitrola dentro de um sensor mega ultra tecnológico interativo, para mim é uma pororoca, e isso que me interessa, é a gente hackear o mundo, né? A gente transver o mundo, e na falta de outra palavra, até porque eu amo ela, eu chamo de poética. A gente tem que dar cada passo enxergando uma poética, senão eu não enxergo a Lua, que há 2 dias atrás ela apareceu assim, ela me paralisou, né? E eu estava dentro do CCBB, num lugar cercado de árvores, e eu estava vendo, a minha primeira reação foi chamar o pessoal da limpeza carregando sacos de lixo, falava, vocês já viram a Lua? Para tudo, né? Não, porque às vezes a gente fica contaminado de realidades, a gente não enxerga essas poéticas que estão nos dando oxigênio, né? E isso para mim é inspirador, seja para colocar num show, seja para colocar numa instalação visual, essa recombinação do que a natureza, a vida, as dificuldades, isso é um exercício porque a gente tem uma tendência, né? Eu entro no meu estúdio, está todo mundo olhando para a tela. E isso deveria ser uma regra, né? Um dia a gente desligar a eletricidade e a gente ter uma outra vivência criativa, né? Seja não fazer nada, seja a gente reinventar o tempo, que também para mim é uma questão, né? Os tempos estão cada vez mais curtos, né? 1 hora não são mais 60 minutos, né? Os tempos das entregas estão cada vez mais cruéis e a gente perde um tempo da reflexão, um tempo de entrar dentro, né, de uma questão e a gente... Fica mais no superficial, né? Não, acho que... Não faz o mergulho, né? Eu levei 52 anos para fazer o show da Marisa Monte em 6 meses. Eu não fiz em 6 meses aquele show. Eu trouxe todos os meus 52 anos, desde o dia que apareceu uma luz e eu entrei nesse mundo, quando eu aprendi a desdesenhar e depois aprendi a desenhar e depois fui fazendo o exercício para voltar a desenhar, tapando meus olhos como eu não tinha técnica nenhuma. Esse movimento da gente desaprender e reaprender é o que eu chamo, eu quero ser um desespecialista, né? Quanto mais eu entendo, eu quero sair desse campo e eu trago alguém para me atravessar e me embaralhar todo, né? E até essas pausas que você costuma fazer, né? Mergulhar num trabalho, ficar ali trabalhando e de repente sair para dar uma caminhada, sair para estar com a natureza em algum lugar. Você falou que aqui em Brasília você costuma ir ao Parque da Água Mineral. Sempre que possível. Te reenergiza aquilo ali. A relação com a água para mim é muito importante. E talvez tenha a ver com a minha cultura carioca, né, da praia muito perto,
e montanhas, e rios, e cachoeiras. Mas aqui em Brasília tem um entorno aqui muito forte, né? A abertura do show do Nat Roots é um voo do Beija-Flor na Chapada e é impactante. Você olha para trás, né, da House Mix, que é a minha casinha onde eu estou nos shows aí que estão circulando hoje. As pessoas no primeiro segundo estão chorando, estão olhando para o céu, estão com o olho fechado, elas são impactadas por uma coisa que a primeira vez que o Alexandre e o Luiz Maurício me falaram sobre esse lugar e por que a música do Beija-Flor e como ela está viva até hoje, eu falei, eu tenho que ir lá. E eu fui fazendo o voo do Beija-Flor, eu fui voando de drone, fui entendendo quais são as vegetações, eu entendi melhor o Cerrado, que no meu ponto de vista de ser humano não seria possível. E ele está na abertura. Então essas escutas que eu não consigo mensurar no primeiro segundo, eu não consigo escrever, eu não consigo concatenar que isso pode virar uma solução visual, poética. Ela às vezes tem um prazo maior para a gente resolver, né? Então eu preciso, às vezes, ter um tempo, né? Então algumas respostas que elas podem sair em segundos, eu posso levar 10 dias, não estranho. Meu tempo é um tempo de trazer os meus 52 anos para resolver num tempo mais rápido que a gente tem essa pressão, né, de conviver, né, na velocidade de uma máquina, né? Eu queria saber, você está em Brasília para prestar uma consultoria para o novo Centro Cultural do SESC, que vai ser inaugurado na Asa Norte. É um centro cultural que promete ser muito revolucionário também, como a cidade. Você pode dar algum spoiler do que já tem desse centro cultural? Olha, eu acho que a primeira mensagem que esse centro cultural tem que ter como premissa é que ele está falando de um futuro que é hoje, que é uma frase que eu adoro do Torquato Neto, o futuro é hoje, né? Se a gente tirar essa carga do país do futuro, eu acho que a gente internaliza para a gente olhar para o passado, olhar para as novas invenções com a mesma generosidade que a gente tem que reinventar o nosso agora, né? Então, essa é uma premissa importante. E, para isso, a gente tem que colocar ferramentas. Antes do Centro Cultural, a gente tem que ter um laboratório de novas experimentações completamente sem fronteiras, inclassificável e com uma liberdade de criações de erros. Não existe nenhuma inovação se você não investigar erros. Hoje eu vou falar aqui no SESC e eu vou me inspirando também em uma outra referência para mim que é muito forte em Brasília. E quando eu piso aqui, da mesma maneira como eu vou no Parque das Águas, eu vou em algum painel do Atos Bucão e fico olhando profundamente, assim, tentando entender como é que um artista como o Atos cria um padrão que combinado perfeitamente seria lindo, e ele convoca milhares de pedreiros para serem artistas, para fazerem qualquer combinação possível, inimaginável, porque ali não existe erro. Se você girar qualquer azulejo e encaixar num quadrante do Atos Bucão, você está dando para o pedreiro a condição dele ser um poeta. É meu objetivo, quando eu junto a minha equipe, seja uma equipe de 3 pessoas ou de 80, eles têm que me ajudar a todos serem poetas. Se você estiver puxando o cabo, vamos inventar uma nova forma de ser mais rápido para você poder ver mais a beleza. Vamos poder inventar uma metodologia para isso ser uma instalação de arte. O Atos Bucão fez isso com azulejo, chamando os pedreiros para serem artistas. Essa recombinação errática, que está certo sempre, para mim é o estado pleno da arte. E é a força do coletivo também, de você incorporar as pessoas na obra, você fazer com que todo mundo participe, e a generosidade do artista, o desprendimento de Atos Bucão em fazer isso também, né? Que é uma coisa incrível. Essa relação com o SESC, ele passa muito por esse lugar de criar um laboratório que vai ser generoso e vai abraçar os artistas que têm conhecimento profundo, mas os que não têm conhecimento algum, né? Então são várias camadas, sem a gente negar todos os saberes possíveis e impossíveis, usando todas as tecnologias que não estão disponíveis
para a maioria das pessoas, mesmo as privilegiadas. Então, oferecer alguma coisa para a gente enxergar futuros, no plural. E o lugar onde ele vai ser recebido é um centro cultural contemporâneo que olhe para frente, né? Se inspirando nos Niemaias, nos Atos de Bucão, no Darcy Ribeiro, essas pessoas que foram visionárias, né? Que é o céu de Brasília, né? Lindo, lindo. A gente adora quando você ouve você falando isso. Para encerrar, eu queria que você deixasse um recado para Brasília e para os brasilienses. Eu acho que todo brasileiro tem uma percepção que a nossa localidade, o nosso território local, ele está de uma certa maneira isolado ou desassistido de alguma forma, e é compreensível, isso eu acho que é natural, mas isso, por incrível que pareça, apesar do Brasil inteiro falar o Rio, São Paulo, tem mais acesso, privilégio, as coisas chegam lá, concordo, mas assim, a competitividade e a forma como nós nos exigimos tem uma certa horizontalidade que sufoca um pouco o nosso brilho. Então, na maioria das vezes, eu escuto coisas aqui em Brasília, que eu escuto em Belém, que eu escuto em Pernambuco, que eu escuto em Salvador, e ao mesmo tempo, quando eu faço um voo de drone, quando eu vou dar um mergulho, eu fecho o olho, eu olho para o céu, eu olho para um ponto de vista que a gente no dia a dia não consegue parar e respirar e enxergar, eu não consigo concordar plenamente, porque eu sei que essa barreira da dificuldade ela existe, mas aqui tem uma potência em Brasília criativa e de modelo de gestão, de ruptura dos modelos burocráticos, especialmente da juventude, e que só pode existir aqui, por conta da origem do poder que existe aqui em Brasília, de todas as coisas que podem ser questionadas. Tem uma coisa sempre muito viva que ela é ousada, uma cidade, eu vejo uma juventude, eu vejo artistas, eu vejo estudantes, eu vejo cientistas, pessoas muito corajosas e que não têm medo, assim, e que, claro, outras regiões do Brasil se bebem de outras coisas, mas aqui é um lugar onde tem uma herança também de muitas contribuições de outras cidades e que vira novamente uma autoralidade, seja no sotaque, na maneira de planejar, de inventar espaços, assim, que eu acho que só existe aqui. Eu adoro essa cidade, eu adoro, assim, desde os anos 80, quando entrou pela música, e depois eu fiquei muito curioso em conhecer essa cidade construída, e aí eu via uma nave espacial, não conseguia ver, parecia que eu estava num outro planeta, assim, eu chego aqui e conheço agora, com esse privilégio de conhecer mais profundamente artistas que viajaram para o Brasil, para o mundo, né, como Nath Roots, como Capital Inicial e o Paralamas, que são 3 artistas que eu trabalhei criando turnês e dirigindo eles. Eu sou fascinado, eu adoro Brasília. A cultura é muito forte e esse embaralhamento também de influências cria uma coisa própria, né, a partir dessas influências. Então a gente acaba sendo, de certa forma, a síntese do Brasil, né? Eu queria te agradecer muitíssimo essa participação aqui no Sesc Cultura ao Quadrado. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta em breve com mais uma entrevista. Não perca!